Olá, meus irmãos, graça e paz. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6, a partir do versículo 41, a Bíblia vai narrar a história de quando Jesus está ali em Cafarnaum, na sinagoga, e Jesus começa a ensinar, começa a ministrar ali, e observe que se levanta ali uma murmuração dos judeus quando ele fala que é o pão da vida, o pão que desceu do céu, e Jesus começa a falar de coisas espirituais, apontando para a cruz, apontando do que iria acontecer com ele e apontando também do que era necessário os seguidores dele fazer para que pudesse ter a vida eterna e permanecer nele. Observe que Jesus ele fala ali que era necessário que aquele que não comesse da sua carne e não bebesse do seu sangue não tinha parte com ele. Observe que havia muitos homens já seguindo Jesus, 70 discípulos, também os 12 apóstolos ali já separados por Jesus, estavam todos ali reunidos junto com os judeus na sinagoga. E quando Jesus fala sobre isso, eles se escandalizaram, começaram a murmurar sobre esse discurso dele. E Jesus deixou claro: ei, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebido. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Observe que Jesus está apontando para a cruz do Calvário. E quando ele fala em comer da carne, beber do sangue, está apontando para o pão e o vinho. O pão ele representa o corpo de Cristo. O vinho ou o suco de uva é o cálice representando o sangue. Observe que aponta onde Paulo vai falar lá na frente sobre a Santa Ceia. Jesus está tratando de coisas espirituais, mas até mesmo os discípulos, ao ouvir aquilo ali, eles chegaram a dizer: duro é esse discurso. Observe no versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Observe que eles não se agradaram daquele discurso de Jesus. E eu costumo dizer que é melhor você ouvir uma verdade dura naquele momento que pode te alinhar aos princípios e à palavra do Senhor, do que você ouvir uma mentira e viver iludido e ser conduzido a uma eternidade longe da presença de Deus. Muitos preferem ser iludidos, muitos preferem ouvir uma mentira, uma meia-verdade. Mas Jesus ele não deixou de falar as verdades. E então eles deixaram de seguir. E quando todos se afastaram, Jesus olhou para os 12 e disse: e vós, não ireis também com eles? E Pedro ele vai responder: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Nós sabemos muito bem que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aqueles saíram porque eles estavam desacreditando, eles eram incrédulos e não acreditavam que Jesus era o Cristo verdadeiramente. Muitas pessoas seguem a Jesus por um momento, parecem estar fervorosos, mas logo eles se afastam porque eles não aguentam a pressão, eles não querem renunciar e o evangelho exige renúncia. E eles se afastam como esses aqui. E observe que em João 2, versículo 13 diz: e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram em seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Observe que Jesus sabia quem era aquele povo que estava crendo naquele momento, mas nem todos iriam permanecer. Existe uma fé superficial em muitas pessoas, e você precisa ter uma fé genuína e permanecer
aconteça o que aconteça, você permanecer firme em Cristo Jesus. Ele estava apontando para a Santa Ceia, onde a igreja sempre se lembra e faz como um memorial que Jesus deixou como doutrina para a sua igreja, para que viesse fazer em memória de mim, em memória de Cristo, as pessoas comemorar e celebrar a Santa Ceia, onde o pão representa o corpo de Cristo e o suco de uva representa o sangue derramado ali na cruz, para que ninguém venha se esquecer do sacrifício de Cristo e para que nós venhamos estar sempre nos lembrando e renovando a nossa aliança com Ele, que é uma aliança eterna, e permanecer nele. Ei, às vezes você vai ouvir algo que aparenta ser duro, mas é melhor ouvir uma verdade e se ajustar nele e permanecer em Cristo do que ouvir uma mentira que possa te conduzir ao inferno. Então guarda essa palavra no teu coração e permanece firme confiando no Senhor. Deixa Ele alinhar a tua vida na palavra. Nós estamos em um processo de transformação e Paulo vai escrever na carta aos Filipenses: aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar e para completar a boa obra na minha e na tua vida. Então não desiste, permanece firme confiando no Senhor. Não tenha essa fé superficial, onde muitos creram no milagre de Jesus e glorificaram Ele. Só que mais tarde, muitos desse povo foi os que estavam gritando: crucificai, crucificai. Então não seja alguém inconstante, seja alguém que permanece firme na fé. Fica na paz no nome de Jesus.